Quando o padre perguntou se eu aceitava Henri como meu esposo, as 200 pessoas que ali estavam seguraram a respiração. Meu vestido de seda branca tremulava sob a luz dos vitrais, e por um momento que pareceu eterno, o silêncio foi ensurdecedor. Henri me olhava com aquele sorriso confiante que eu conhecia tão bem, esperando meu sim naquela igreja. Mas as palavras da minha avó ecoavam na minha mente como um trovão. Ele sabe quem somos, Sophie. Sempre soube. Em vez de aceitar, abri a boca e disse algo que fez o sangue de todos os presentes gelar. O que aconteceu naquele altar mudou não apenas o meu destino, mas revelou uma verdade que minha família guardou por 7 décadas. Esta é a história de Sophie Martineau. Se essa história chamou sua atenção, não deixe de deixar o like e se inscrever no canal. Meu nome é Sophie, tenho 28 anos e há 3 anos vivo em Lyon, na França, trabalhando como tradutora. Conheci Henri Dubois em uma conferência internacional sobre vinhos. Ele era tudo que uma mulher poderia desejar: alto, elegante, dono de uma vinícola familiar que produzia alguns dos melhores Bordeaux da região. Quando me pediu em casamento, senti que finalmente havia encontrado meu lugar neste país que escolhi como lar. A preparação do casamento foi um sonho. Henri insistiu em uma cerimônia grandiosa na Sainte-Chapelle, com 200 convidados, incluindo personalidades do mundo dos vinhos e da alta sociedade leonesa. Eu, que sempre fui uma pessoa simples, me sentia como uma princesa de conto de fadas. Henri pagou por tudo: o vestido Vera Wang, as flores importadas, o banquete no Chantal de Rochetailley. Você merece o melhor, mon amour, ele sempre dizia, beijando minha testa com aquela ternura que me derretia. Minha avó Marguerite, de 89 anos, veio especialmente do Brasil para o casamento. Ela era a única família que me restava desde que meus pais morreram em um acidente 5 anos antes. Marguerite sempre foi uma mulher forte, mas reservada sobre seu passado. Sabia que ela havia nascido na França e emigrado para o Brasil jovem, mas nunca falava sobre os detalhes. O passado deve ficar enterrado, petite, ela costumava dizer quando eu insistia. Na semana que antecedeu o casamento, Marguerite ficou estranhamente silenciosa. Observava Henri com um olhar que eu não conseguia decifrar. Durante os ensaios na igreja, ela se mantinha afastada, sempre com uma expressão pensativa. Quando Henri se aproximava para cumprimentá-la, ela respondia educadamente, mas havia algo gelado em sua cordialidade que me incomodava. 2 dias antes da cerimônia, Henri organizou um jantar para apresentar oficialmente nossas famílias. Sua mãe, Elisabeth Dubois, era uma mulher impecável, vestida com um Chanel discreto, que falava sobre a tradição familiar com orgulho. A vinícola Dubois existe há 4 gerações, ela dizia, mostrando fotos antigas. Meu sogro, Auguste Dubois, foi quem realmente fez o nome da família durante os anos difíceis da guerra. Foi nesse momento que vi minha avó empalidecer. Suas mãos tremeram ligeiramente quando segurou a taça de vinho, e ela pediu para se retirar mais cedo, alegando cansaço. Quando a acompanhei até o quarto do hotel, ela segurou minha mão com força incomum. Sophie, preciso te contar algo amanhã. Algo muito importante sobre nossa família. Seus olhos estavam úmidos e pela primeira vez na vida, vi minha avó com medo. Naquela noite, mal consegui dormir. Havia algo na expressão de Marguerite que me deixava inquieta. Henri notou minha preocupação e atribuiu tudo aos nervos pré-casamento. Amanhã será perfeito. Je te promets, ele sussurrou, me abraçando. Mas no fundo do meu coração, uma sensação estranha crescia, como se uma tempestade estivesse se aproximando. Na manhã seguinte, véspera do casamento, encontrei minha avó sentada na varanda do hotel, observando os Alpes ao longe. Ela segurava uma caixa de madeira antiga que eu nunca havia visto. Quando me sentei ao seu lado,
Marguerite respirou fundo e começou a falar com uma voz que parecia carregar décadas de dor. Sophie, meu verdadeiro nome é Marguerite Rousseau. Nasci aqui em Lyon em 1935. Meu pai, Pierre Rousseau, era proprietário de uma próspera empresa de importação de vinhos. Nossa família era respeitada. Tínhamos uma vida confortável. Ela abriu a caixa e retirou fotografias amareladas. Reconheci seu rosto jovem ao lado de um homem elegante e uma casa majestosa. Durante a guerra, meu pai manteve os negócios funcionando, sempre honesto, sempre justo. Ele ajudava famílias necessitadas, escondia provisões para distribuir discretamente. Mas havia um homem, Auguste Dubois. Meu coração disparou ao ouvir esse nome. Ele era sócio menor de meu pai, mas ambicioso e sem escrúpulos. Quando a guerra acabou, Auguste viu uma oportunidade. Marguerite me mostrou documentos com selos oficiais, contratos rabiscados, cartas manuscritas. Em 1947, Auguste forjou documentos afirmando que meu pai havia colaborado com os nazistas. Eram mentiras, Sophie, mentiras cruéis. Mas na confusão do pós-guerra, ninguém questionou. Auguste tinha conexões, conhecia pessoas certas. Em uma semana, meu pai perdeu tudo: os negócios, a reputação, os amigos. As lágrimas corriam pelo rosto enrugado da minha avó. Lembro como se fosse ontem. Auguste apareceu em nossa casa com policiais, levando os documentos falsos. Meu pai tentou explicar, mas ninguém o escutava. Agora os negócios são meus por direito, disse Auguste, sorrindo com aquela arrogância. Nossa família foi destruída publicamente. Meu pai morreu 2 anos depois, de desgosto e humilhação. Minha mãe vendeu o pouco que restava e conseguiu passagens para o Brasil. Eu tinha apenas 13 anos quando deixamos a França. Jurei nunca mais voltar, nunca mais falar sobre isso. Marguerite segurou minha mão com força. Mas ontem, quando vi aquelas fotos da família Dubois, quando ouvi Elizabeth falar do sogro Auguste com orgulho. Sophie, Henri é neto do homem que destruiu nossa família. Minha mente estava em turbilhão. Vovó, isso foi há tanto tempo, talvez Henri nem saiba. Ele sabe, minha querida. Marguerite retirou da caixa uma série de e-mails impressos. Esta manhã, acessei o computador do lobby do hotel e pesquisei. Henri não apenas sabe quem somos. Ele nos procurou deliberadamente. Encontrei correspondências dele com genealogistas, investigações sobre nossa família. Ele descobriu que você era neta de Pierre Rousseau há 2 anos, antes mesmo de vocês começarem a namorar seriamente. As evidências estavam todas ali, preto no branco. Datas, pesquisas, até mesmo fotos nossas que Henri havia coletado. Por que ele faria isso? Perguntei, sentindo o mundo desabar. Vingança, Sophie. A família Dubois constrói sua fortuna sobre as mentiras que destruíram a nossa. Talvez Henri queira completar a humilhação, fazendo uma Rousseau se casar com um Dubois, sem saber a verdade. Marguerite fechou a caixa. Ou talvez seja pior. Talvez ele queira se divertir com nossos sentimentos antes de nos descartar. O que você faria se descobrisse que seu noivo mentiu sobre tudo desde o primeiro encontro? O resto daquele dia passou como um borrão nebuloso. Caminhei pelas ruas de Lyon tentando processar a revelação, enquanto Henri enviava mensagens carinhosas sobre nossa última noite de solteiros. Cada palavra dele agora soava falsa, cada gesto de amor parecia calculado. Quando voltei ao hotel, Marguerite havia organizado todas as evidências de forma cronológica. Olhe isto, Sophie. Ela me mostrou um e-mail de Henri para um detetive particular, datado de 6 meses após nosso primeiro encontro. Preciso de informações completas sobre Sophie Martineau.
especialmente conexões familiares com Lyon entre 1940 e 1950. Discretamente. Havia também registros de pagamentos para genealogistas e até mesmo cópias de nossos documentos brasileiros que eu nunca havia mostrado a ele. E aqui, continuou Marguerite, apontando para outro documento, uma conversa dele com seu advogado sobre propriedades históricas da família Rousseau que poderiam ser recuperadas após o casamento. Meu estômago se revirou. Não era apenas vingança emocional. Havia interesses financeiros envolvidos. Passei a noite em claro, alternando entre raiva e tristeza. Lembrei de todos os momentos que pensei serem especiais. Nosso primeiro beijo na ponte sobre o Saône, quando Henry disse que eu era diferente de todas as outras. As noites em que ele me contava sobre seus sonhos para nosso futuro, sempre enfatizando como seria poético que eu, uma brasileira, ajudasse a renovar a história familiar francesa. Agora tudo fazia um sentido sinistro. Na manhã do casamento, Henry apareceu radiante no lobby do hotel, vestindo seu smoking impecável. Bonjour, ma belle fiancée, disse, tentando me beijar. Pela primeira vez, me afastei instintivamente. Ele franziu a testa. Nervosismo pré-casamento? Perguntou, com aquele sorriso que antes me tranquilizava e agora me deixava nauseada. Henry, comecei, testando. Ontem minha avó me contou algumas histórias sobre nossa família aqui na França. Você sabia que éramos de Lyon? Observei cuidadosamente sua reação. Por uma fração de segundo, vi um lampejo em seus olhos, não de surpresa, mas de satisfação. Que interessante, ele respondeu calmamente demais. Pequeno mundo, não é? Talvez nossos destinos sempre estiveram conectados. A frieza com que disse isso, a ausência total de curiosidade genuína, confirmaram minhas piores suspeitas. Durante os preparativos finais, enquanto eu colocava o vestido e a maquiadora trabalhava em meu rosto, uma certeza crescia dentro de mim. Eu não podia simplesmente cancelar o casamento sem confrontá-lo. Aquelas 200 pessoas precisavam saber que tipo de homem Henry realmente era. Minha família havia sido humilhada publicamente 77 anos antes. Talvez fosse hora de Henry Dubois sentir o mesmo. Marguerite segurou minhas mãos quando chegou a hora de ir para a igreja. Seja qual for sua decisão, Petite, eu estarei ao seu lado. Suas palavras me deram a força que eu precisava. Obrigada por acompanhar até aqui. O melhor ainda está por vir. A igreja de Sainte-Chapelle estava deslumbrante. Rosas brancas e hortênsias azuis decoravam cada banco, e a luz dourada da tarde filtrava através dos vitrais centenários, criando um ambiente quase mágico. Os 200 convidados sussurravam admirados enquanto eu caminhava pelo corredor central. Henry me aguardava no altar, lindíssimo em seu smoking, com aquele sorriso confiante que havia me conquistado 3 anos antes. Mas agora, cada passo que eu dava carregava o peso da verdade. Na primeira fileira, vi Elizabeth Dubois, orgulhosa de seu filho. Do lado oposto, minha avó Marguerite segurava discretamente a caixa com as evidências. Nossos olhares se cruzaram por um instante, e ela fez um leve aceno. Estava pronta para apoiar qualquer decisão que eu tomasse. O padre Mathieu, um homem gentil de 60 anos que havia conduzido cerimônias na família Dubois por décadas, iniciou a missa com sua voz solene. Estamos reunidos aqui, diante de Deus e destas testemunhas, para unir Henry e Sophie em santo matrimônio. As palavras ecoavam pela igreja, mas tudo o que eu conseguia pensar eram as evidências que havia visto. E-mails, documentos, a verdade sobre Auguste Dubois e meu bisavô Pierre. Durante a leitura das escrituras, observei Henry discretamente. Ele estava sereno, ocasionalmente me lançando olhares apaixonados que, agora eu sabia, eram completamente falsos. Quando chegou o momento dos votos pessoais, Henry falou primeiro. Sophie, ele disse,
segurando minhas mãos com aquela ternura ensaiada. Desde o primeiro momento que te vi, soube que você era especial. Você trouxe luz para minha vida, completou minha história de uma forma que eu nunca imaginei possível. Ele fez uma pausa dramática. Prometo te amar e proteger. Fazer você feliz pelo resto de nossas vidas. Com você, sinto que estou finalmente conectado ao meu verdadeiro destino. As palavras verdadeiro destino me atingiram como um soco. Até mesmo seus votos continham referências veladas ao seu plano. Os convidados suspiraram emocionados, mas eu senti apenas nojo. Chegou minha vez. O padre sorriu encorajadoramente. Sophie, você gostaria de compartilhar seus votos? O silêncio na igreja era absoluto. Henry me olhava expectante, provavelmente esperando declarações de amor eterno. Henry, comecei, minha voz ecoando claramente pelos alto-falantes da igreja. Há 3 anos você entrou na minha vida dizendo que era amor à primeira vista. Hoje descobri que isso era verdade, mas não da maneira que eu pensava. Um murmúrio confuso se espalhou entre os convidados. Henry franzou a testa, sua confiança começando a vacilar. Você me amou desde o primeiro momento, continuei, porque sabia exatamente quem eu era. Sophie Martineau, neta de Marguerite Rousseau, bisneta de Pierre Rousseau. O nome do meu bisavô causou um silêncio absoluto. Vi algumas pessoas mais velhas se entreolharem, reconhecendo o nome. Henry estava pálido agora. Sophie, o que você está fazendo? Sussurrou, mas o microfone captou suas palavras. Estou contando a verdade, mon chéri, respondi, usando o mesmo tom carinhoso que ele sempre usava comigo. A verdade sobre por que você realmente me escolheu. Senhoras e senhores, disse, virando-me para a congregação, preciso contar uma história. Em 1947, um homem honesto chamado Pierre Rousseau foi destruído por mentiras e ganância. Sua empresa foi roubada, sua reputação destruída, sua família humilhada publicamente por um homem chamado Auguste Dubois. O silêncio na igreja era ensurdecedor. Vi Elizabeth Dubois empalidecer, reconhecendo o nome do sogro. Henry tentou me interromper. Sophie, pare com isso. Você está cometendo um erro terrível. O erro foi confiar em você, repliquei, me virando para ele. Auguste Dubois forjou documentos. Acusou meu bisavô de colaboração nazista para roubar seus negócios. Minha família teve que fugir para o Brasil, vivendo décadas com essa marca injusta. Marguerite se levantou e caminhou até o altar, carregando a caixa de evidências. Vovó, chamei. Poderia mostrar às pessoas as provas que guardou por 77 anos. Com mãos trêmulas mas determinadas, Marguerite abriu a caixa. Retirou os documentos forjados por Auguste, as fotos da nossa família antes da destruição, os contratos roubados. E aqui, disse, mostrando os e-mails impressos, estão as evidências de que Henry Dubois sabia exatamente quem eu era desde antes de começarmos a namorar. Ele me procurou deliberadamente, investigou minha família, planejou cada momento do nosso relacionamento. Henry tentou uma última cartada. Isso é ridículo. Sophie, você está tendo um colapso nervoso. Mas sua voz estava quebrada. O desespero transparecia. Padre Mateu, me dirigi ao celebrante. Este homem me enganou durante 3 anos. Ele forjou um relacionamento baseado em mentiras e vingança. Como posso me casar com alguém que nunca me amou verdadeiramente, mas apenas via em mim uma oportunidade de completar a humilhação que seu avô começou? O padre, visivelmente abalado, balbuciou. Fia, talvez devêssemos conversar em particular. Não, respondi firmemente. Minha família foi humilhada publicamente. A verdade também deve ser revelada publicamente. Olhei diretamente para Henry. Você queria uma Rousseau se casando com um Dubois?
Aqui está a sua resposta. Tirei o anel de noivado do dedo e o coloquei no altar. Eu, Sophie Martineau Rousseau, rejeito este casamento e exponho Henri Dubois pelo mentiroso e manipulador que ele é. O caos se instalou. Convidados se levantaram. Conversas explodiram por toda a igreja. Elizabeth Dubois desmaiou. Henri, finalmente desmascarado, gritou. Você vai se arrepender disso, Sophie. Minha família tem poder nesta cidade. E foi exatamente esse poder mal usado que destruiu a minha, respondi calmamente. Marguerite e eu saímos da igreja de cabeças erguidas, deixando para trás décadas de humilhação silenciosa. Na porta, me virei uma última vez. A vingança dos Dubois termina aqui, declarei para todos ouvirem. Do lado de fora, minha avó me abraçou com lágrimas nos olhos. Seu bisavô estaria orgulhoso, Petite. Finalmente fizemos justiça. 6 meses depois, as investigações revelaram que a fortuna dos Dubois foi realmente construída sobre documentos forjados e propriedades roubadas. Henri perdeu a vinícola e enfrenta processos por fraude. Eu voltei ao Brasil com minha avó, mas agora carrego nossa história com orgulho, não com vergonha. Às vezes, a justiça demora para chegar, mas quando chega, é absoluta. Nunca julguei uma pessoa pelo que aparenta. A verdade sempre tem uma forma de se revelar no momento certo. E vocês? O que fariam se descobrissem que toda sua vida amorosa foi uma mentira elaborada? Deixe nos comentários e não percam o próximo vídeo, onde conto como descobri que Henri tinha outras vítimas em seu plano de vingança.